Então o primeiro disco que eu trago como referência aqui é um disco que chama Louis Armstrong e King Oliver. Esse é o título do disco. King Oliver foi um cornetista, trompetista do fim do século XIX, começo do século XX, e o Louis Armstrong sempre estava atrás do King Oliver para saber o que ele estava tocando, como ele estava tocando, para estudar o que ele tocava e ter como referência nesse estudo do trompete, né? O King Oliver foi um super trompetista aí do começo do século, então a gente tem ele também como referência. E depois o Louis Armstrong vai tocar com ele e tal, eles tocam junto, enfim, tem um processo que acontece aí. E na época do Dixieland, né, a gente percebe que a condução harmônica, principalmente quando a gente tem banjo, é um pouco mais curta a levada, né? Então lembra bastante o Gypsy, né? Então o Gypsy com certeza foi influenciado por esse estilo também, né? Então essa levada um pouquinho mais rápida, assim, um pouquinho mais curta, né? A gente tem também no clarinete, sempre tem uma espécie, sempre tem, acontece nos intervalos, né, nos saltos melódicos, o clarinete sempre faz um glissando, né, com um vibrato no final. Isso é muito característico dos clarinetistas dessa época, né? Então é uma forma que os clarinetistas tocavam também nessa época aí. E os trompetistas eles imitavam muito a voz humana, né? Então tinha essa questão do canto, né, do blues, que é do fim do século XIX também. Então essa forma de tocar, né, uma coisa mais melancólica, assim. Então a gente percebe isso nos trompetistas, né? E uma outra coisa também é que o trompete e o clarinete, como eram os instrumentos de frontline, eles tocavam em contraponto ali. Então tava sempre um cruzando o outro, sempre tocando junto, tanto nos temas quanto na improvisação. Então, isso é uma característica desse período, né? Então, quando a gente vai estudar isso, quer tocar alguma coisa nesse período, a gente fica bastante ligado nesses pontos que são pontos que fazem que soe, né, nesse estilo aí. Então, esses são os pontos que a gente pode prestar atenção para começar a estudar esse estilo, certo? Depois a gente vai para a década de 20 ali. Na década de 20 a gente começa a ter algumas orquestras e tal, e tem Flat Henderson, que foi um dos músicos referência para esse estilo, para esse período. E o Flat Henderson, ele já começou a fazer sua orquestra ali, ele é pianista, arranjador, não super arranjador. Muitos músicos tocaram com ele, e um desses músicos que tocaram com ele também foi Coleman Hawkes, né? Então passou ali pela orquestra dele. E o Coleman Hawkes é um saxofonista que é tido como o pai do saxofone, né? O que acontece? No fim da década de 20, o saxofone que substitui o clarinete começa a ter um papel diferente já, né? Tanto na parte do solar, como de acompanhar, fazer parte, né, desse grupo. Então o saxofone soa diferente do clarinete, né? Tanto quanto o baixo, que também substitui a tuba, né? Então são esses dois instrumentos que na década de 20 agora são importantes aí e substitui esses outros dois instrumentos aí. Então a gente pega o saxofone, que no final da década de 20 o Coleman Hawkes já começa a vir com fraseados diferentes, porque os saxofonistas começam a ter uma liberdade agora na hora de tocar nas orquestras e tal. Então ele começa a soar um pouco diferente e leva isso para a próxima década.